vida está se tornando cada vez mais excelente, não é? Então, o templo é apenas um reflexo daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Essa aqui é um lugar, para nós é especial. Nós tratamos esse local aqui bem porque Deus decidiu nos reunir nesse lugar. Então, nós trabalhamos para que esse lugar fique cada vez mais aconchegante, mais belo, com a única finalidade: nós não queremos absolutamente nada mais do que facilitar para que o mover de Deus aconteça de forma mais poderosa na vida das pessoas, mais e mais e mais. É o que nós queremos. Nós queremos um local que possa estar de acordo com aquilo que Deus quer fazer, e que todas as pessoas que por aqui passarem e entrarem possam se sentir completamente confortáveis aqui dentro, para poder ficar totalmente livre, para poder ser tocada por Deus e ter o sobrenatural do Senhor sobre a sua vida. Amém? Então eu estou repartindo com você. Você está vendo algumas mudanças aqui. É apenas um pouquinho daquilo que vai acontecer. É um tempo de ajustes, então assim, a gente precisa se adequar um pouco, né, a esse período. Daqui a pouco vai ter umas partes mais abertas em cima, outra hora está fechada, outra hora obra, daqui a pouco sai tudo, daqui a pouco outra coisa aparece aí. Então, isso tudo leva um tempo, né? E pedimos que você possa ter um pouco de paciência, mas como eu disse, para melhor atendê-lo. Para que você possa ficar cada vez mais feliz com aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Não que isso seja tudo para nós, obviamente, nós não trabalhamos por causa de estrutura, nós trabalhamos em função de vidas, mas a estrutura é um reflexo daquilo que Deus está nos dando. Deus está atraindo pessoas para a nossa igreja. Deus tem transformado vidas, tem prosperado pessoas, e naturalmente nós estamos prosperando graças ao bom Deus. E nós vamos falar desse tema também hoje aqui no nosso Tadel, por isso eu estou inaugurando falando desse tema também. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero só dar um aviso. Eu já foi dado no passado, mas talvez possa ter caído no esquecimento, ou até de repente algum amado irmão ou irmã não tenha percebido, e é apenas para que você possa compreender. Não se sinta chateado com essa nossa colocação, mas só para que você possa compreender. Nós temos alguns ambientes aqui que eles são determinados em função de um propósito para algum grupo específico de pessoas, né? Por exemplo, lá em cima, lá é o nosso berçário, né? O nosso berçário, o público do berçário são apenas as crianças de 0 a 2 anos de idade. Apenas, ou seja, isso vai de 0 a 2 anos, 11 meses e 29 dias. Quando fez 3 anos, deixa de ser lá o ambiente desse pequenininho, para poder então ser lá embaixo. Aí começam as nossas GRs, né? GR Kids, GR Teen, GR dos jovens e assim por diante. Então os outros grupos todos já estão ok. Só que às vezes o nosso berçário acaba tendo um pouco de dificuldade. Nós já tivemos algumas situações um pouquinho ruins, e eu não falo isso para que você fique chateado, não se sinta mal, mas apenas informo para que você possa saber. Nós já fizemos a experiência de colocar berços lá e eles foram quebrados. Eu tenho certeza que não foi para crianças de 0 a 2 anos, mas foi para crianças maiores que foram lá, e elas gostam de estarem lá porque tem brinquedos, por mais que sejam infantilizados, esses brinquedos são de crianças pequenas, mas eles acabam brincando. Daí eles sobem, vão para cima do berço, aí quebra o berço, estoura as laterais, compromete, aí ou conserta, ou então acaba tendo que, por estar danificado, a gente tem que acabar jogando fora. Então é uma coisa bem desnecessária de acontecer. Então, em função disso, porque lá é dedicado a isso, nós aceitamos apenas os pais que vão cuidar dessas crianças pequenininhas, ou então um responsável adulto que possa cuidar dessas crianças pequenininhas, ok? Eu sei que a grande maioria já sabe disso, mas apenas para poder ficar isso mais claro, para não termos nenhum tipo de constrangimento, ok? E aproveito para poder dizer, hoje é um dia como um bom exemplo disso, né? Talvez, não necessariamente no próximo culto que eu falo isso, pode ser daqui a 2, 3 ou 4 cultos, é possível que nós tenhamos alguma coisa assim, ó, numa condição claramente ainda em obras, né? Isso tudo traz um pouquinho de transtorno, não apenas visual, tem um pouco de
de sujeira à vista, mas é um pouco arriscado porque eu fico pensando, né? Se eu fosse criança, dá uma vontade de trepar esse negócio lá em cima, né? Colocar a cabeça lá em cima e ver o que tem lá em cima. Eu sei que dá vontade, mas eu peço que você, papai e mamãe, nos ajude, porque se seu filho fizer isso, a chance de ele se machucar é grande, grande, grande. Nós não queremos que ninguém se machuque. Então, você tenta imaginar o peso daquilo ali, por exemplo, né? Se aquilo ali chega a cair dali, dá uma complicação muito grande. Então nós não queremos, com isso estou falando, apesar de não ter um cordão de isolamento, porque os irmãos que estavam trabalhando acabaram de terminar uma partezinha aqui, e não deu tempo de fazer isolamento nenhum, então eu conto com a sua colaboração para poder compreender que, se você tiver uma criança menor, diga para ela não se aproximar, ok? Isso aí não é alumínio, isso aí é ferro mesmo, isso aí se cai, machuca. Nesse aqui não vai cair não, está suspenso, mas por exemplo, se apoiar naqueles da lateral, ele pode tombar, e isso machuca feio, tá bom? Eu só explico isso, eu sei que pode parecer óbvio, mas agora nesse exato momento não tem nenhuma criança aqui, mas é possível que de repente elas subam, desçam, e então, se você perceber algum risco, procure ajudar o seu filho, ou você percebendo alguma criança que se aproximar de uma condição assim, para evitar, ok? Eu falo com vocês sobre isso porque vocês são os líderes de célula, vocês são os irmãos que estão aí responsáveis sobre outros irmãos e podem nos ajudar a cuidar também tanto da proteção física das nossas crianças, quanto também das coisas que nós adquirimos, né? Eu não sei como que você costuma pensar, mas eu procuro ter zelo com aquilo que Deus me dá. Na minha casa eu procuro cuidar. É assim, é por uma questão de... É simples, não é que eu estou apegado. Não estou apegado. Se por alguma eventualidade acontecer de quebrar, de romper, de se destruir, por alguma fatalidade que aconteça, ok. Mas eu consigo fazer essa distinção entre não ficar apegado, mas ao mesmo tempo ser cuidadoso. Você consegue fazer essa distinção? Por exemplo, se Deus pedir para me dar um armário da minha sala para alguém, se eu sinto que Deus está falando e eu consinto com isso, eu dou sem problema nenhum. Eu não estou apegado ao armário da minha sala, entendeu? Dando um exemplo. Mas eu cuido do armário da sala porque Deus me deu. Por que se faz isso, pastor? Por um princípio muito simples, eu vou explicar para você. Se eu quero as melhores coisas para mim, eu preciso cuidar daquilo que eu já tenho hoje. Você concorda comigo? Porque a fidelidade no pouco faz com que Deus possa me colocar sobre o muito. A minha fidelidade naquilo que eu tenho hoje abre espaço para que Deus possa me dar aquilo que eu quero amanhã. Isso vale para tudo, entende? Se eu surrar aquilo que eu tenho hoje e fazer pouco caso do que eu tenho hoje porque é de pouco valor, é como eu estou demonstrando como uma temperatura do quão zeloso eu sou com aquilo que Deus me dá. Então, se Deus te der uma caneta, cuida da caneta. Talvez Deus te dê uma fábrica de canetas um dia, mas para dar uma fábrica, Ele vai te ensinar a você saber o valor de uma caneta. Deu para entender a lógica, né? Então, eu falo isso em relação às coisas. As coisas, não sei se você percebe, se você for no banheiro, você vai perceber que antes, você que sentava no banheiro, tem gente que não senta, né? Tem princípios de não sentar em nenhum outro lugar, a não ser no seu próprio vaso sanitário. Mas se você não tem esse princípio na sua vida e senta em vaso sanitário de outros locais, você vai perceber que você está sentando num vaso sanitário que tem um assento novo. Não sei se você percebeu isso, por isso eu aviso. Porque tem gente que não percebe as coisas e por não perceber não valoriza. Então a gente avisa poder falar, agora eu vou ver, pastor. Se você for tentar, por exemplo, abrir uma torneira lá embaixo, você vai perceber que no banheiro não tem mais a falta de torneira, mas tem torneira a mais e torneiras novas também. Então isso tudo é custo. Você sabe disso, né? Você não precisa explicar para ninguém, né? Então tudo isso é custo, né? Nós lavamos as coisas aqui, por quê? Porque nós compramos uma lavadora de alta pressão, né? Eu ia falar lava-jato, mas eu poderia ser confundido com outra coisa. Então, isso tudo é custo, certo? Você deve ter percebido que o nosso querido Ministério de Fotografia agora, através da vida do Adriano Bertolini, o Adriano Bertolini ele tem um brinquedo, né? Ele desfila nos nossos cultos, programações, com uma máquina fotográfica bonita, né? Legal. Aquilo lá é uma aquisição da igreja, é patrimônio da igreja. Nós compramos, é uma máquina muito boa. A qualidade das nossas fotos melhoraram muito, ok?
daqui a pouco você vai ver uma câmera, não aqui, talvez suspensa, você está vendo isso tudo aqui, daqui a pouco você vai ver lá NPA aqui em cima, vai sair todas as laterais de caixa. Talvez você pense, e aí? Eu estou falando para você porque você é líder. Então, assim, nos ajude a cuidar do patrimônio que Deus está nos dando. Nós não somos apegados a isso. Não fique achando que, de repente, se uma criança esbarrar ali com o pé e tocar e sujou, nós vamos mais dar importância à sujeira do que à vida da criança. Não vamos fazer isso. Nossa preocupação está mais na criança não se machucar. Mas também queremos orientar as crianças para que elas possam ter esse zelo. Você concorda comigo? Porque se nós não tivermos esse zelo por esse ambiente, que é a nossa, vamos assim dizer, eu não sei se você concorda comigo, mas é pelo menos se não for o segundo, é o terceiro lugar onde você mais passa tempo aqui, da sua vida. Eu acho, pelo menos. Para mim, bate quase de igual, primeiro e segundo, mas para muitos de vocês é o segundo lugar onde você mais passa tempo. Para alguns, pelo menos é o terceiro, tirando a questão do trabalho, né? Então é o nosso lugar. É o nosso lugar. Então, se você percebe algumas situações que podem ser evitadas, com muito amor e carinho, tato, sensibilidade, sem ser deselegante e maldoso com ninguém, procure avisar a pessoa. Faça ela compreender, mesmo que seja uma criança, ok? Faça ela compreender que tudo isso, na verdade, se a gente cuida bem, Deus olha para a gente e nos dá mais. E nos dá mais. E nos dá mais. É um princípio de prosperidade. Ah, pastor, eu quero um Corolla 2017. Se você cuida o seu Astra como se fosse um Fiat 147 destruído, não adianta querer um Corolla 2017. Entende o que eu quero dizer? Então, às vezes, a gente fica muito em função de um sonho futuro, lidando de maneira muito porca com aquilo que nós temos. E é um presente da parte de Deus. Um Astra ou um Fiat 147. Entende o que eu quero dizer? Se você entende que Deus te deu, cuide. Porque tudo que a gente não cuida, a gente acaba perdendo. Amém? Deu para entender o recado, né, queridos? Eu estou falando com muito amor e carinho, e eu falo com essa liberdade com você, porque você é líder de célula, anfitrião, você é cooperador conosco nessa obra, você está ombreando essa obra. Quando eu penso a obra de Deus nesse lugar, eu penso você pensando muita coisa e fazendo as coisas acontecer junto comigo, junto com a nossa equipe aqui de liderança. Então, por isso tudo, eu quero que você nos ajude a cuidar. Por exemplo, só vou dar um exemplo a mais para você. Você vai perceber, principalmente você, papai e mamãe, e entenda o que eu vou falar. Nós não queremos restringir e fazer com que seus filhos se sintam coagidos a apenas ficarem sentados e terem um raio de ação de 1 metro para a direita, esquerda, para frente e para trás. Mas você vai perceber que aqui na frente vai se transformar cada vez mais num ambiente difícil para as crianças transitarem aqui. Por quê? Nós teremos mesas de som individual para cada integrante do louvor. Isso tudo tem custo, e quando cai, quebra, e precisa ser ressarcido isso, precisa ser reposto isso. Então, os músicos já sabem disso, mas às vezes acontece uma criança, né? E acontece. Então a gente procura evitar, não é porque a gente é mal, quer fazer com que as crianças se sintam mal na igreja, não é isso. É porque elas podem se machucar. Por exemplo, acontece muito as crianças brincar de se esconder. Quem nunca brincou de se esconder? Coisa mais linda é brincar de se esconder. Só que às vezes elas brincam de se esconder atrás do cooler ligado do subwoofer. Então a chance de elas tomarem um choque e acabar com a brincadeira de um modo trágico é muito grande. Elas não sabem isso, mas a gente sabe. Então o que a gente faz? A gente avisa as crianças, com muito amor e carinho, né? Protegendo elas, a gente avisa. Não é que a gente quer evitar delas poderem brincar, é apenas por uma questão simples. Elas podem tomar um choque. De repente, elas brincando, elas botam um dedinho. O que é um cooler? É um ventilador que fica lá para poder resfriar, porque tudo aquece, né? Precisa de resfriamento. Então, se ela botar um dedinho pequenininho no negocinho ali atrás, o adulto não coloca, mas a criança coloca. O que acontece? Temos uma tragédia no nosso meio que poderia ser evitada. Então, quando a gente constrói um segundo piso e não coloca parapeito, se uma pessoa cai de lá sempre que não tem parapeito, não adianta culpar Deus depois. Não é porque Deus quis assim, tinha propósito na morte desse irmão. Não, foi nossa culpa de não ter colocado um parapeito, entendeu? Porque a gente foi irresponsável e não adianta culpar e fatalmente dizer que Deus fez, quando na verdade foi a nossa irresponsabilidade no processo. Então, eu estou falando isso para você me ajudar
com muito amor e carinho eu falo isso, você me ajuda a ver situações que podem ser risco, entende? E também, não apenas de risco, mas também de bom cuidado, com uma única finalidade. Nós queremos que esse local transite nesse lugar a cidade inteira, nós queremos alcançar a cidade para Jesus. Temos profetizado isso, nós queremos alcançar pessoas pobres, pessoas classe C, classe B, classe A, milionários. Nós queremos que haja espaço para todos nesse lugar. Ah, pastor, também, claro, são pessoas que Jesus pagou um preço. Inclusive são os mais difíceis de ser alcançados. Então, nós queremos um local onde todos, absolutamente todos, possam se sentir muito bem. Para isso, nós precisamos cuidar do que Deus nos dá. Amém? Façamos bom uso e, com certeza, como palavra do Senhor, eu garanto para você, isso vale para a igreja, vale para a sua vida, bem como para a minha. Isso é um princípio de prosperidade financeira. Cuide do que Deus já te deu, de forma zelosa. E creia, Ele vai olhar para você e vai te recompensar e vai te dar coisas muito melhores do que você está tendo hoje, se você cuidar bem. Agora, se você desprezar, a chance de você perder é muito grande. Obrigado, Cristo, tá bom? Pelo seu entendimento. Não estou brabo, não me entenda mal, por favor. Tá? Não estou brabo com ninguém, estou só compartilhando o meu coração para que você possa entender o que nós fazemos aqui. Vamos então para nossa ministração aqui do Tadel. Temos um pouquinho de tempo aí, temos uns 20 minutos aproximadamente, 22 minutos para poder ministrar esse tema. O tema que nós vamos ministrar hoje, lembrando que nós estamos tratando a respeito do compartilhamento na célula. Ou seja, tudo que tem a ver com compartilhamento na célula, nós estamos assim detidamente, pausadamente, ministrando. Cada detalhe que de algum modo alguém compartilhe algo na célula, nós estamos aqui explicando, estudando, aprendendo com o Senhor como fazer melhor. Então nós já falamos de várias partes de compartilhar algo na célula. Hoje nós não temos a projeção, queridos, tá bom? Não adianta olhar para lá, infelizmente nós não temos, é porque precisou fazer uma alteração aqui, não adianta. Nós vamos ministrar, hoje vai ser só no áudio e no visual, ok? Na verdade, se você quiser ficar com áudio, pode ficar. O visual tá meio bagunçado hoje. Aquela parte lá não vai dar para ver nada não, tá bom? Nos perdoe, mas a gente vai melhorar bastante isso aí tudo. Então, hoje nós vamos nos deter aqui no seguinte assunto, um tema importante da célula, um tema muito especial e muito espiritual, por vezes não é considerado assim, mas ele é de fato um tema muito espiritual, que é justamente o tema da oferta. Você sabe que você que participa da célula, você que lidera a célula, é anfitrião de uma célula, você sabe que nós temos um momento na célula que é justamente o momento para a ministração da oferta. Então, nós queremos falar um pouquinho de como podemos ministrar melhor, como que nós podemos trabalhar melhor esse tema, ok? Esse espaço de tempo. Nós já falamos algo a respeito disso no passado, mas vamos procurar mergulhar um pouco mais a fundo nisso. Como ministrar uma boa oferta. Nós começamos esse tema há 2 semanas atrás, no dia 20 de junho, ok? Hoje é dia 4 de julho, né? Nós estamos dando sequência então à ministração passada, foi gravada, essa também está sendo gravada, vai ser disponibilizada depois também. Então nós começamos falando a respeito da importância dessa oferta da célula, e assim como ela também acontece no culto de celebração. Então, o que nós entendemos disso? Nós entendemos que a oferta, ela não é o único, mas ela é um ato espontâneo de adoração ao Senhor. Ela não é a única realidade e atitude de adoração, obviamente que não, mas a adoração, ela passa por essa área. A adoração, ela passa por esse momento de ser generoso, de ofertar. A indicação bíblica é de que o que Deus espera daquele que adora a Ele através da oferta, é que essa oferta seja feita com um senso de gratidão. A adoração aqui está ligada a uma clareza no coração de gratidão ao Senhor. Gratidão
por aquilo que Ele faz. Gratidão pela manifestação da sua graça, da sua misericórdia, da sua provisão, do seu amor, da aliança que Ele tem conosco, que é inquebrável, de tudo que Ele faz em nossa vida. Tudo, absolutamente tudo, deve ser compreendido nessa hora, deve ser considerado, e nós temos uma consciência daquilo que Deus faz para poder então expressar a Ele gratidão por tanta provisão que Ele dá para nós. Então, essa ministração de oferta, ela precisa ser ministrada, ela precisa ser liberada diante dessa perspectiva, diante dessa visão de que é um tempo de adoração. A gente costuma muito bem pensar adoração em função de música. A gente fala adoração, logo a gente pensa cantar louvor. Porém, a música é uma expressão de adoração a Deus. Esse tempo que a gente chama de louvor e adoração é um momento de adoração. A Bíblia fala que a gente pode adorar a Deus comendo e bebendo. Quer comais, quer bebais, em todas as coisas, Deus deve ser glorificado. Então, a nossa vida deve ser uma constante adoração a Deus. E uma das maneiras de adorar o Senhor é justamente através da oferta. Então, nós não queremos privar as pessoas desse momento de adoração. E como trabalhar isso? Bom, é importante nós trabalharmos isso de um modo muito sério. Quando eu falo sério, não estou falando de cara fechada, cara amarrada, cara de cavalo, não. Estou falando sério no sentido de o entendimento, da compreensão do que aquilo de fato é. Então, quando você compreende que Deus quer nos fazer parte de um grande projeto, e esse projeto é um projeto de salvação, e esse projeto é um projeto que não toca apenas o aqui e o agora, mas toca a eternidade das pessoas, e que a obra de Deus, o avanço dela e a continuidade dela, Deus nos permite participar através das nossas ofertas. Então o assunto fica muito sério. Por mais alegre e entusiasmado que nós possamos falar, é algo muito sério, porque a obra do Senhor, ela passa também pela questão da generosidade do povo de Deus. Então, quando Jesus foi pagar, havia discussão em relação a pagar o imposto, não pagar o imposto. Ele falou assim, não, ele foi lá e falou, olha, pega a moeda, está na boca do peixe. Aí tem um mistério envolvido nesse negócio. Então a moeda, na verdade, está com o peixe. Quem é o peixe da história? Ele falou para Pedro que ele faria pescador de homens. Ou seja, na verdade, o dinheiro para poder fazer a obra acontecer, para saldar o que ela precisa resolver em termos financeiros, para que ela possa avançar, estão com os peixes. Está justamente com aqueles que são o alvo da ministração, o alvo do reino de Deus. Então, vamos traduzir assim, o crescimento da obra de Deus, em todos os aspectos, sejam eles estéticos, físicos, administrativos, como espirituais, ministeriais, eles estão ligados, não são unicamente ligados, mas passam pela carteira, passam pela nossa generosidade, de modo que, se a nossa generosidade for pequena, a obra do Senhor será pequena. Se a nossa generosidade for grande, maior recurso, maiores possibilidades, maior alcance para a obra de Deus. Então, veja bem, para que você possa entender um pouco mais, de forma mais prática, o nosso dia a dia. Você sabe, nós temos então um modo de arrecadação. Ele é do culto de celebração, por meio de dízimos e por meio de ofertas. Além desse, nós temos então um outro modo de arrecadação financeira, que é através da oferta das células. Então, o que acontece? Essas ofertas das células, elas têm alguns destinos já previamente estipulados, mas elas também se somam, se unem à arrecadação principal da igreja por uma série de situações, inúmeras situações. Algumas situações que têm um direcionamento missionário. Por exemplo, essa igreja aqui, ela de forma prática, consistente, e na periodicidade mensal, ou seja, mensalmente, essa igreja aqui, ela se envolve diretamente com o Cavando Fontes Recife, através da vida do Adriel. Então, essa igreja se envolve através da colaboração de alguns irmãos do nosso meio, que fazem doações mensais de 5, 10 e 20 reais.
eventualmente alguns R$ 50, muito eventualmente, muito esporadicamente, mas esse é o limite. Então, soma-se isso, dá um pequeno montante, não é algo muito significativo, já foi bem mais significativo. Então, nós assumimos um compromisso com o Adriel. E esse compromisso para nós é um compromisso. Nós somos daquele povo do sim, sim, não, não. Então, se a gente falou que vai fazer, a gente vai fazer. E nós contamos, oramos e trabalhamos para poder cumprir com aquilo que nós prometemos e declaramos que vamos fazer. Então, nós temos um valor mensal de R$ 1.200 que é repassado para Cavando Fontes, lá de Recife, em função de nós termos um missionário nosso lá, sendo treinado, equipado e cumprindo não apenas o Cavando Fontes em termos de estudo teológico, mas também trabalhando como um auxiliar, como um pastor auxiliar junto ao pastor César Aquilino, lá na cidade de Recife, em Pernambuco. Esse é um valor que está ligado ao quê? Passa também pela oferta dos amados irmãos nas células. Não é apenas esse valor, mas se soma no montante. A nossa igreja aqui, ela cobre a igreja de Campinas. Nós temos a igreja Fonte Vida de Campinas. Então, para você ter uma noção mais clara de como isso acontece, o pastor Zinho, ele estava até a data de, agora há pouco, trabalhando secularmente. Já não mais trabalhará amanhã. Então, nossa igreja, ela está completamente comprometida no quê? Na garantia do ministério em tempo integral do pastorzinho agora na igreja de Campinas. Então, isso em termos práticos significa que nós, em termos práticos, ele não é um pastor aqui, mas ele é um pastor lá, mas para que ele possa fazer a obra de Deus em tempo integral lá, ele está completamente dependente daqui. Então, mais um valor significativo que sai da nossa arrecadação como igreja local, por uma simples direção e decisão estratégica de crescimento do reino de Deus. Então, só para você ver o que envolve tudo, né? E aí nós estamos falando aí de em torno de R$ 2.500 aproximadamente, que pode chegar a esse valor, saindo isso mensalmente. Só para você ter uma noção, para você ter fazer rapidamente, somente fazer cálculos aí, pessoal. Uou! Então, como que isso tudo se sustenta? Se não através de oferta. Então, por exemplo, não entra oferta na minha célula, pastor, significa que podemos ter comprometimentos com a permanência do Adriel, lá no Cavando Fontes, em Recife. Talvez o pastorzinho, que acabou de sair do mercado de trabalho e está agora em tempo integral, pode ter algum comprometimento. Pastor, você crê nisso? Eu não creio nisso, eu estou mencionando em termos naturais. Quando a gente vai fazer 2 mais 2 igual a 4, a gente pensa nisso. Mas a minha fé não é essa. A minha fé, eu já tenho declarado isso, você já deve ter ouvido algumas vezes eu falar, nosso desejo é que nós sejamos uma igreja missionária. Que muitos e mais missionários possam ser sustentados, pastores, igrejas locais, missionários transculturais, missionários na Alemanha, na China, na Índia, que seja, em qualquer lugar desse mundo, possa ser sustentado por quem? Por nós. Nós não podemos ir na China ministrar os chineses? Talvez nós não vamos conseguir ministrar os chineses diretamente. Mas se Deus levantar alguém em nosso meio para poder ministrar na China, e nós pudermos ser participantes disso, seremos através de oração e também através de comprometimento financeiro. Ok? Só para você poder ter uma noção. Talvez você pense, meu Deus, essa igreja é próspera. Você não sabe o quanto próspera é. Essa igreja é poderosamente próspera. Pastor, mas como é que acontece isso? O povo aí é um povo simples, é um milagre de Deus, irmão. Qual a explicação que você dá para isso? Uma única só, fidelidade de um povo. Se nós temos um povo fiel, nós conseguimos muito em Deus. Nós podemos ter milionários aqui como membros. Se eles forem infiéis, nós não conseguimos nada em Deus. Se nós tivermos um povo simples, trabalhadores com ganhos aí de R$2.000, R$3.000, alguns até menos, como família ganhando às vezes R$2.000, mas sendo fiel em R$200 de dízimo, R$3.000 de família sendo fiel em R$300 de dízimo, alguns no nosso meio com um potencial maior, R$6.000 de entrada, 7, 10, conseguindo ser fiéis, R$1.000 ali, R$700 mensal, a somatória disso tudo, a gente alcança o mundo para Jesus. A gente alcança o mundo para Jesus. Pastor, é assim que funciona? É assim que funciona. Mas a gente precisa
sempre está ministrando a fidelidade de um povo. A fidelidade de um povo. Pastor, mas você só quer, na verdade, fazer isso assim? Jogar dinheiro para Recife, Campinas? Você pensa? Não, eu penso muito em negócio. Então, vou repartir os meus sonhos para você. Eu estou orando e quero muito, em nome de Jesus, que Deus nos dê um lugar, assim, cinematográfico, para que a gente possa fazer permanentemente encontros com Deus, dia da família, retiros. Eu quero um lugar assim. Não achei esse lugar ainda, vou achar em nome de Jesus, e vai ser caro, eu sei disso. Mas Deus vai nos dar todo o recurso suficiente para a gente poder, dar uma atacada a isso. Tem como, pastor? Eu creio que é assim. Pastor, vai parar aí? Não, quero mais. Nós não temos ainda nem a ferramenta humana para isso que eu tenho no meu coração, mas eu quero. Eu penso em nome de Jesus que nós temos que tornar realidades práticas de restauração de vidas de pessoas. Isso vale não apenas, quando eu falo restauração de vidas de pessoas, talvez você pense pessoas dependentes químicos. Sim, mas não apenas isso. Isso pode envolver moradores de rua, isso pode envolver resgate de pessoas em alguma condição de risco, ou até mesmo dependentes químicos. Mas não apenas com um programa de desintoxicação e um programa de reabilitação momentânea. Mas eu estou falando de profissionais que Deus vai nos dar, e de várias áreas, que vão ser parceiros de um trabalho de restauração e de resgate social para a vida das pessoas. Não apenas suprindo as necessidades delas, mas capacitando elas para elas poder estar no mercado de trabalho de um modo decente e poderoso. Pastor, isso é muito forte. Eu sei. Mas o nosso Deus é o Deus que tem ouro e prata nas suas mãos. E Ele decidiu colocar ouro e prata no bolso dos irmãos. Pastor, ainda não é só uma pepitinha pequenininha, pastor. Creia, seja fiel na pepita que Deus te dá. Não joga ela em qualquer lugar, não rouba de Deus. E você vai ver o que Deus pode fazer através da sua, da minha vida, em nosso meio aqui. Em nome de Jesus. Você está crendo ou estou falando loucuras para você aqui? Amém? Está comigo nesse negócio? Você crê que é possível isso? Eu creio com as duas mãos levantadas e com os pés para cima também. Eu creio. Pastor, você crê assim mesmo? Eu creio, querido. Eu creio, não há limites para o nosso Deus. Nós podemos muito em Deus. Agora, como manter tudo isso, pastor? Só tem um modo. Digo de novo, fidelidade de um povo. Fidelidade de um povo. Mas como nós somos uma família vivendo em santidade, que a gente não rouba de nada nem de ninguém, né? A ministração de domingo está aí para poder nos ensinar. Se a gente está roubando alguma coisa, a gente para de roubar. A gente fala que o que roubava já não rouba mais, diz a palavra de Deus. Então, nós vamos prosperar cada vez mais. Porque nós temos uma aliança com o Senhor e Ele é o que vai suprir a nossa vida. Nossa vida não está na mão dos homens, mas está na mão de Deus. Então, Deus vai fazer acontecer. Você crê que é possível? Eu creio que é totalmente possível. Quem viver e crer, verá junto com a gente isso tudo que Deus está fazendo. A gente tem declarado, quando começou esse ano, Deus deu uma palavra em relação a esse ano, e ela tem se cumprido, ainda não se cumpriu plenamente, mas quem viver até o final de 2017, a não ser que Deus recolher antes, você pode ir à vontade, se Deus tiver um plano para poder levar você, fique em paz, né? Muito melhor lá do que aqui, mas se você ficar conosco, então você vai ver em nome de Jesus, que de fato esse ano é um ano de excelência em nosso meio, é um ano de excelência em nosso meio. E quando Deus deu a palavra, é muito legal isso, né? Deus dá a palavra quando não existe nada. Deus fala que vai chover, isso tem um sol escaldante. Aí Ele manda construir uma arca e o Noé parece um bobo falando que vai chover, né? É natural isso, é assim. Mas quando Deus fala, e aí as coisas começam a acontecer. Aí se alguém passar correndo e falar, eu já sabia. Aí é a hora que a gente levanta a placa e fala lá, eu já sabia. Por quê? Porque Deus nos mostra, Deus fala com a gente. Então, nós estamos vivendo. E eu estou profetizando, alguns irmãos já estão acontecendo, talvez nem tenham percebido, mas está acontecendo. Porque o que acontece como igreja, querido, é apenas uma demonstração do que está acontecendo na vida de cada um de vocês. Pastor, mas na minha vida ainda não estou vendo. Não acabou 2017. Creia em nome de Jesus. Estamos profetizando, estamos crendo, estamos aplicando fé. E é uma benção. Tem gente trocando carro, tem gente conseguindo emprego novo, tem gente que estava ganhando um tanto, está ganhando 3 tanto. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que não dizimava, está dizimando. Tem gente que era mão encolhida, andava assim, ó. Pastor, deficiência física? Não,
e agora está sendo generoso. Pastor, quem está fazendo isso? Tenha certeza que não é o Wesley, não. É Deus, é Deus. Deus está nos esticando, porque Ele tem coisa grande para nós. Tem havido famílias em nosso meio, tem pessoas que estão impactadas com o que Deus está fazendo, acabaram de chegar, estão impactadas. Então Deus está dando. Deus vai dar muito mais, em nome de Jesus. Amém, queridos? E você é participante disso. Isso está acontecendo porque você tem ouvido isso, tem deixado Deus fazer isso na sua vida. Nós vamos colher juntos esses frutos todos. E vamos celebrar muito ao Senhor Jesus. Amém? Que mais que envolve, pastor? Bom, você já deve ter percebido, né? Mas deixa eu explicar também para você, porque às vezes acontece. Tem ocasião que a gente tem uma direção de fazer um pouquinho diferente. Por exemplo, trouxemos o quilo do amor. A gente dá uma olhada aqui e fala, Jesus, são 14 famílias. Aí depois muda, tem 16 famílias. Aí vai para 11. Aí depois vai para 13. Vai mudando, né? Cada mês diante das situações, porque tem uma família que um mês precisava, daí ela percebe que agora não precisa mais. E isso é uma percepção muito interessante também. O irmão conseguiu emprego, conseguiu uma recolocação no mercado de trabalho. Então ele falou, pastor, ô irmãos da diaconia, da assistência social, não preciso mais, pode passar por. Então às vezes muda. Só que às vezes a gente bate o olho, que nem aconteceu no mês passado, e a gente percebe, não dá. E sentir aquela direção de poder dar a oportunidade para nós trazermos mais. Então o mês passado supriu todas as demandas, ao ponto que teve mais para gente que passou na porta e resolveu entrar e conversar comigo. E Deus foi lá e supriu. A pessoa não sabia da existência do quilo do amor, nem eu sabia da existência da pessoa. Nunca tinha visto nem mais magra, nem mais gorda, nem nada. Mas Deus tinha um propósito prévio, de fazer com que nós tivéssemos a mais. Aí você pergunta se sobrou alguma coisa. Absolutamente nada. Deu exatamente para as necessidades que se apresentaram para nós. Detalhe, Deus usou para abençoar essas vidas, e essas vidas foram impactadas, os frutos estão aí em nosso meio. Estão aí em nosso meio. Então, há um agir de Deus por meio disso. Pastor, e quando não tem fisicamente esses quilos dessas cestas de amor, o que vocês fazem? O que você acha que a gente faz quando não tem, para poder suprir a demanda? O que a gente faz, Paty? Compra. E da onde, com que dinheiro que a gente compra? É o dinheiro da oferta. Estou dando para você entender um pouco, né? Porque a gente fala de oferta, a gente não tem uma compreensão mais ampla de tudo que envolve a oferta. Nós temos eventos variados, você sabe disso, né? Tudo que fizer, você sabe, você tem uma casa, você administra uma família, tudo que você quiser fazer envolve custo, tudo. Você quer botar esse andaime em cima um do outro, tem um custo. Você quer fazer a locação desse trem aqui, poder funcionar, poder trabalhar o solda lá em cima, tem um custo. O rapazinho sobe lá em cima para poder fazer o trabalho, tem um custo. O outro lá percebe que a calha está estourada, tem um custo. Tudo tem um custo, você sabe disso, né? Da onde você acha que todos esses custos são cobertos? Pastor, quais são os custos? Tem todos que você possa imaginar, querido. Desde segurança, poder manter esse lugar protegido através da GBIM, a luz, que é consideravelmente alta em função de tudo que temos usufruindo, e é natural que isso aconteça. Tem água, tem uma série de compromissos, contabilidade, temos locação de imóvel, temos muita coisa. Esse terreno aqui, pela graça de Deus, Deus nos deu isso aqui, a gente tem uma grande bênção em função disso, isso nos ajuda muito, mas temos outras demandas financeiras que envolvem, temos a própria limpeza da igreja, muitas outras situações que envolvem. Eventualmente, acontece de irmãos terem alguma necessidade, assim, que precisa ser suprida de um modo rápido. Da onde que esses recursos acontecem? Quando em algum momento não tem, Deus ativa a nossa generosidade de outra maneira. Mas, tendo esses recursos, então esses recursos também estão à disposição dessas necessidades serem supridas. Isso vale para uma série de coisas que, se eu fosse entrar em pormenores, ficaríamos aqui talvez alguns 2 dias falando de tudo que a gente acaba fazendo no dia a dia para poder ajudar e suprir os nossos amados irmãos. Tudo absolutamente tem custo. Até o site que você acessa tem um custo. Tem lá para ter um domínio tem um custo, para estar hospedado tem um custo. Tudo absolutamente, de algum modo, tem custos. E eles somados são consideráveis.
Pastor, mas tá ok? Não, não tá ok. Tá muito mais do que ok. Por quê? Porque nós somos uma igreja próspera. Pastor, isso é fé ou é realidade? As duas coisas. Porque a fé traz a realidade, mesmo que não exista, já é. Amém? E a gente tem feito tudo em função do que Deus tem nos falado. E Deus, Ele é o nosso avalista, Ele tem sido o nosso que tem a firma poderosa. Nós não somos imprudentes em nada, nós não nos movemos por cheque simplesmente de fé. Nós cremos no que Deus fala e buscamos os recursos e administramos da maneira melhor possível para poder crescermos e melhorarmos cada vez mais aquilo que temos. Pastor, por que você está falando tudo isso? Porque eu quero também dar um testemunho para você. Porque eu estou explicando um pouco para você perceber que são coisas que acontecem. Uma é Deus nos prospera, mas nós precisamos também ser bons administradores daquilo que Deus nos dá. Bons administradores daquilo que Deus nos dá. Não basta simplesmente fidelidade em dízimo e oferta. Esse é um passo sobrenatural, porque você sai das mãos do inimigo. Você quebra o poder de Mamon quando você se torna fiel em dízimo e oferta. A Bíblia fala que existe uma batalha em relação à questão do dinheiro. O dinheiro tende a ser um Deus em nosso coração. E nós precisamos fazer uma escolha em quem nós vamos servir. Se vamos servir a Deus ou ao Mamon ou ao dinheiro. Quando você decide então ser fiel em dízimo e oferta, você quebra essa autoridade, essa legalidade que esse mundo deu através do dinheiro na vida no coração dos homens. Isso é um fato. Mas tem muitas pessoas que elas não entendem a importância dos princípios de administração. E elas penam muito porque elas não conseguem ser bons administradores naquilo que Deus lhe permite chegar na mão. Então, nós temos ministrado algumas coisinhas, não sei se você percebe assim. Eventualmente, Deus tem nos trazido palavras para a gente poder aprender cada vez a administrar melhor. E quem participa do Tadel, então, é privilegiado, porque aqui é um curso de liderança em todos os aspectos. De vez em quando, Deus nos dá uma direção de poder falar de finanças, até fora de ordem, fora de palavra aqui, previamente estipulada. Com qual finalidade? Porque Deus quer nos ensinar a prosperar. Deus quer nos ensinar a nós vivermos tudo aquilo que Ele nos deu. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu considero isso muito espiritual. Quero falar isso para você. Eu falo isso assim sem peso e sem culpa nenhuma, porque eu entendo que isso é muito espiritual. Muito espiritual. Não apenas porque de algum modo o dinheiro faz com que todas as coisas aconteçam em termos materiais, mas porque quando nós compreendemos espiritualmente, se quebra a força de Satanás sobre a nossa vida e nós prosperamos muito em Deus, muito em Deus. Eu sou um homem muito próspero, muito próspero. Nós somos muito prósperos, né, amor? Muito prósperos. Eu creio assim. Pastor, vocês são ricos? Não, nós somos muito prósperos. Como assim? Não entendo a diferença. Bom, a gente vai chegar, a gente vai compreender melhor isso. Mas nós temos todas as nossas necessidades supridas e nós temos a bênção de poder ter mais para poder não apenas usufruir para nós mesmos, mas poder abençoar a vida de outras pessoas. Isso é uma clara demonstração de prosperidade. Então isso é maravilhoso. Eu não falo isso para você pensando assim, puxa, que coisa. Eu só estou aqui mostrando como um testemunho para você entender, se o seu pastor vive isso, você pode viver isso em nome de Jesus também. E você vai viver isso em nome de Jesus também. Quando o seu pastor diz assim, eu não tenho dívidas, não estou aqui para me exibir para você, eu estou aqui para poder dizer para você, aceite no seu coração, receba, você também não é para ter dívidas. Nenhuma. A ninguém fiquei devendo coisa alguma, a não ser o amor. A única coisa que meu coração deve muito é amor a muita gente, a muitas pessoas, inclusive vocês. Tirando isso, não tenho um centavo de dívida com ninguém. Eu tinha agora com o Gé R$20 que fiquei devendo ele pro pão. Acabei de resolver essa dívida. Tá devendo? Tá devendo para quem? Para André? Vamos resolver esse negócio aí. Vamos resolver esse negócio. É cabelo na história, aí começa complicado. R$20 acho que não vai cobrir. Mas vamos resolver isso aí. A gente brinca porque é sério o negócio. Nós não temos, querido. Não temos. Pode caçar, não tem. Eu não sei o que é Serasa SPC. Eu não sei. Numa época que é comum pastores não terem crédito na praça, nenhum. Você fala que é pastor, os caras, é sério?
É sério, tem lugar que você fala que é pastor. Vai em São Paulo e fala quantas vezes que é pastor. A última coisa que você tem é crédito. A última coisa que você tem. Vai fazer qualquer coisa, fala que é pastor, eles dão 2 passos para trás. Por quê? Porque caiu em descrédito. Mas pela graça de Deus, estou aqui podendo dizer um testemunho para você. É isso que eu estou vivendo. Pastor, mas tem alguma coisa que acontece para você viver isso? Tem um monte de princípio de Deus que eu vivo. Tem um monte de princípio de Deus que eu vivo. E decisões espirituais, decisões em Deus. Pastor, desde quando que você não tem dívida? Desde que a gente casou, né, amor? A gente nunca teve dívida. Pela graça de Deus, nós nunca tivemos essa dívida. É uma benção. É possível isso? É possível. Pastor, mas você ganha muito bem, hein? Não. Se eu falar para você, você vai falar, aí você vai ver que é milagre mesmo. Mas como é que funciona então, pastor? Fidelidade. Fidelidade. Nós temos princípios. Princípios que nós procuramos ser muito sérios em relação a isso. Eu falo para você ter um parâmetro, uma referência. E você nunca retroceder naquilo que você já decidiu na sua vida. Você vai ser provado em tudo que você decidir em Deus. Tudo que você decidir em Deus, você vai ser provado. Não tem decisão sem prova. Mas se você decidiu em Deus, Ele vai te manter nessa decisão. E Ele vai te fazer colher o fruto disso. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu ministro isso porque eu sei da dificuldade que muitos irmãos têm. E vivem ainda envolvidos em algumas escravidões financeiras. Mas isso vai mudar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pastor, você também é daquele povo que é da prosperidade, daquelas igrejas. Não, eu sou da prosperidade bíblica. A bíblica. A bíblica. A bíblica, ela tem algumas coisinhas que não se prega em algumas outras igrejas aí. A bíblica é um pouco diferente do que talvez aparece na televisão. O que aparece na televisão é: vem para Jesus, tenha 2 carros, três mansões, uma casa na praia, talvez, e assim vai. Não estou falando isso. Eu estou falando assim: vem para Jesus, seja fiel, paga a todo mundo. Assim, essa prosperidade é diferente, entendeu? Seja dizimista, ofertante, você tem compromissos financeiros missionários, com uma pessoa aqui, um missionário lá, um outro ministério aqui. E isso é ser fiel, não dever para ninguém, isso é prosperidade. E ainda assim, ter cravado um percentual que você vai poupar. E não apenas poupar, que você vai investir para aquele dinheiro crescer. Isso é bênção. Pastor, mas eu não consigo ainda. Mas declara para você isso aí, em nome de Jesus. E o dia que você conseguir segurar R$10 na sua mão e investir R$10, que seja na poupança, que é um rendimento ainda bem ruinzinho, ainda assim vai ser um bom começo para você. Sair da mentalidade de gastador, passar para a mentalidade de poupador já é um milagre. Para você sair de poupador para o investidor é duplamente milagroso, é unção dupla. Aí você vai perceber o quão bom é. Mas o que eu faço com essa prosperidade? Continua sendo fiel. Mas tem rendimento, seja fiel. Mas ganha mais, seja fiel. Pastor, tudo entra em dízimo nessa história. Na minha vida entra. Na minha vida entra. Alguém falou: pastor, queria abençoar o senhor aqui, tenho R$100. Então eu pego R$10, é dízimo. Mas é para o senhor, pastor, não importa. Mas é pastor, o senhor vai desfrutar de algum modo desse negócio, não importa. Se eu vou desfrutar é outra coisa. Eu sou dizimista, porque eu não sou só pastor. Eu sou um membro do corpo de Cristo, sou uma ovelha de Jesus também. E como ovelha de Jesus, eu faço a mesma coisa que aquilo que as minhas ovelhas fazem. Então, eu sou dizimista tanto quanto vocês, ofertante tanto quanto vocês. Não me isento de nenhuma responsabilidade. Aquilo que vale para vocês, vale para mim. Que vale para mim, vale para vocês. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Peço perdão que a gente atrasou um pouquinho, alguns minutos aí. Mas era o coração falando, né? Resolvi abrir o coração. Quando a gente abre o coração, a coisa fica um pouco mais longa, né? Perdão, irmãos. Não vou abrir tanto o coração mais. Glória a Deus. 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 Quem está motivado aí com aquilo que a gente falou? Está motivado, querido? Quero orar com você. Amém? Não vou pedir para você vir à frente, não, mas até porque eu sei, se pedir para vir à frente, todo mundo vai vir, eu tenho certeza disso. Então, o espaço está meio complicado, de repente dá uma esbarrada no negócio aí, já fica um negócio meio... Então, mas, semelhante ao fato de você vir à frente, receba uma oração que eu quero fazer com você, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai,
Eu estou aqui com meus amados irmãos, Pai, preciosos para mim. Muito mais preciosos, é claro, para o Senhor, ao ponto de o Senhor entregar o teu filho na cruz para poder morrer no lugar de cada um deles. Pai, na autoridade que o Senhor tem me dado, no testemunho que o Senhor tem gerado na minha vida, com aquilo que eu acabei de dizer, Senhor Deus, e pelo compromisso daquilo que eu falo, eu quero, Senhor Deus, em nome de Jesus, posicionar as minhas mãos, Pai, sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Pai, porque aquilo que eu falei, muitos deles olham na sua vida e ainda não estão vivendo. Ainda não estão vivendo. Mas eu, Senhor Deus, como pastor sobre eles, como autoridade, como cobertura, como líder, Pai, eu quero, Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoá-los. Tua palavra fala que o óleo, Senhor Deus, que vem do Senhor, ele cai sobre a cabeça do Arão, escorre, Senhor Deus, pela barba do Arão, toca a gola da veste do Arão, e ela escorre pelas vestes do Arão, até chegar aos pés do Arão. Mas ela escorre de cima para baixo. Isso fala, Senhor Deus, de autoridade e submissão. Pai, o Senhor me posicionou, Pai, como pastor sobre a vida desses meus amados irmãos aqui. E eu quero, Pai, usar dessa autoridade nesse momento. E como cabeça, Senhor Deus, e líder, Pai, sobre essa igreja, eu quero abençoar a vida dos meus amados irmãos agora. Na área financeira, Pai, no nome de Jesus. Eu clamo, Senhor Deus, que o Senhor destrave, Senhor Deus, realidades que estão travadas na vida deles. Impedimentos, Pai. Elos, Senhor Deus, com o pecado, Senhor Deus, brechas e até mesmo, Senhor Deus, pactos que eles ainda não perceberam, até mesmo com o inimigo. Eu quero, no nome de Jesus, que isso seja quebrado agora em nome de Jesus, rompido na vida dos meus amados irmãos, e que eles sejam liberados para prosperar. Liberados para prosperar. Eu chamo a existência, Pai, na vida dos meus amados irmãos, esses líderes de célula poderosos, anfitriões, membros atuantes, Pai, que estão aqui em suas células. Eu chamo sobre a vida deles, Pai, a prosperidade do Senhor. Eu clamo, Senhor Deus, que eles possam se alinhar contigo, Pai, ser fiéis ao Senhor, em dízimos, em ofertas, em fidelidade financeira com os compromissos assumidos, que eles sejam fiéis, radicais em fidelidade para com isso, e que o Senhor abra as janelas do céu sobre a vida deles, e derrame sobre a vida deles prosperidade, Pai, que eles tenham gratas surpresas do Senhor, gratas surpresas do Senhor, que os negócios deles, Pai, prosperem, que novos clientes surjam, Pai, que eles possam, Senhor Deus, ter novas parcerias, Pai, no nome de Jesus, que aqueles que são assalariados, que aqueles que são funcionários, que eles possam ser melhor remunerados, Pai, que eles tenham, Senhor Deus, uma valorização nas empresas que eles estão, que eles sejam destacados no mercado de trabalho, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, nós cremos que Tu és o Deus provedor, e que aqueles que estão desempregados no nosso meio, Pai, eu clamo em nome de Jesus, que o Senhor abra, Senhor Deus, uma porta de trabalho do Senhor para a vida deles. E nós não pedimos, Pai, uma porta medíocre, não. Eu peço, Senhor Deus, a do Senhor, a melhor que pode existir, aquela que vem diretamente do Teu coração para os Teus filhos amados. No nome de Jesus, que eles possam ser surpreendidos pela Tua generosidade, pela atitude de fé que eles têm, em nome de Jesus. Pai, eu ministro prosperidade sobre o Teu povo. Prosperidade sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Prosperidade sobre o Teu povo, que aqueles que vendem, Senhor Deus, vendam e muito, e muito, e muito, que aqueles que prestam serviço, possam prestar serviço para muitos e muitos e muitos, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo nessa noite os meus amados irmãos aqui. E eu acredito, Pai, que o Senhor me fez repartir meu coração com eles com uma intenção. E essa intenção é que todos nós possamos estar alinhados naquilo que o Senhor quer fazer nesse ano de excelência. Que a área financeira seja tocada pela Tua excelência, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero, Senhor Deus, clamar que todos que estão debaixo dessa cobertura, que todos que estão debaixo dessa cobertura prosperem. Todos. Todos, 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 em nome de Jesus, e que essa bênção se manifeste,
e que ela possa repercutir na vida dos discípulos, dos discípulos e dos discípulos e dos discípulos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Alguns estão com causas na justiça travadas, Pai. Alguns aqui estão esperando, Senhor Deus, que algumas causas na justiça sejam vistas, que sejam julgadas, que sejam, Senhor Deus, decretadas, Pai. Eu peço em nome de Jesus que sobrenaturalmente esse papel, ele vá para cima, Pai, e que ele possa, Senhor Deus, em nome de Jesus, ser nos próximos dias, Pai, e semanas, possa ser visto, possa ser julgado, e que a bênção do Senhor se manifeste sobre a vida dos meus amados irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu mover. Eu peço que os meus amados irmãos tenham células abençoadíssimas ao longo dessa quarta e sábado, em nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana poderosa na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vão na paz do Senhor. Glória a Deus pela vida de cada um. Sim. A Dai quer falar um negocinho aqui. Vamos ouvir. É que tem um príncipe aqui. É rapidinho, queridos. Pode sentar. Rapidinho e eu peço para sentar, né? Irmãos. Mas só também ministrando ao seu coração, aqueles que têm filhos e crianças que participam do culto infantil, nós temos uma prática também de incentivar as crianças, principalmente lá em casa com Eliel, de desde pequeno também ensiná-lo a ofertar e que nós dizimamos, enfim. Então, ele sendo pequeno, gradativamente eu fui dando moedas para ele ofertar no culto infantil. Então as moedas foram crescendo e ultimamente então deixaram de ser as moedas, até porque ele é um pouco distraído, ele perde, daí ele fica triste, aí ele não pode dar na igreja, enfim. E aí aumentaram para as notas, mas a primeira nota foi a de R$2. E ela ficou muito tempo sendo uma nota de R$2 para ofertar. E um dia ele chegou para mim e falou assim: mamãe, é só essa nota que eu dou lá na igreja? Aí eu falei: meu amor, a gente vai mudar, então vamos passar para uma nota maior. E aí da nota de 2 passou para de 5. Só que quando eu dei a nota de 5 para ele, ele veio aqui na frente, na hora da oração das crianças, ele tirou a nota de 5 e rasgou no meio. E ele veio para mim chorando, e ele falou: eu não consegui cuidar da nota grande, mamãe. Aí eu falei: meu amor, mas é assim mesmo. A nota grande a gente tem que tomar cuidado, enfim. E aí eu dei uma moeda porque eu não tinha mais nada para dar. Aí ele assim: mas agora uma moeda, mamãe? Eu falei: regrediu, né? Eu falei: mas é assim mesmo, filho. Então você tem que cuidar das coisas que a mamãe dá, mas o Senhor vai te dando cada vez mais, e é gradativo. Então agora, queridos, é só da nota de 5 para cima, né? E ele já conhece os números. E aí ele já vai falando: mãe, eu só quero dessa para cima. Mas é aquilo que a gente vai ministrando com eles. Então não deixe de incentivar o seu filho. Comece com as moedas, né? As notas vão aumentando, mas isso também vai inculcando na mente deles de que eles também fazem parte de tudo isso, do dinheiro, da administração, que eles são felizes em doar na casa do Senhor. E ficam tristes quando destroem a nota grande. Que Deus também ajude você a ser um bom mordomo daquilo que Ele tem te dado. Amém? Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Ótima noite a todos.